versículo em diante, que diz assim: Jó, humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, disse tu, que sem conhecimento encobre o meu conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosíssimas para mim, sinais e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Deus possa abençoar a leitura da tua santa palavra. Podemos tomar o vosso assento. Os irmãos que estavam de pé, por favor, se assentem. Os irmãos que estavam sentados, continuam sentados. Glória a Deus. A palavra é essa, digna de toda aceitação, né? Hebreus fala que a palavra do Senhor é como uma espada que penetra até as juntas e medula, na divisão da alma e do espírito, que é apto para discernir o pensamento e as intenções do coração. Se tratando de tentar entender, compreender ou até mesmo explicar, a gente é obrigado a reconhecer que as evidências anulam os fatos e desarma os argumentos. Essas foram as palavras finais de Jó mediante ao fechamento cabal. Mas no decorrer não eram essas palavras, muito pelo contrário. Em dadas circunstâncias, Deus, por sua vez, até mesmo havia sido afrontado pelo momento ocasional da sua vida. O interessante é que a falta de compreensão, a cegueira movida pelo ódio e a falta de entendimento mediante ao que está acontecendo, o ser humano talvez coloca a mão na cabeça e faz o que fez o próprio dito cujo, amaldiçoa o seu nascimento. Olha para o alto, pergunta onde está Deus. Não somente isso, mas um dos seus comentários, ele chama a Deus para ir até onde ele estava. E interessante de que as suas palavras eram mais ou menos assim: se por acaso tu vês a mim, tu virás como homem ou virás como Deus. Em outras palavras, se tu vir como homem, vai ficar difícil para você, porque eu estou tão possesso de ira. Mas se tu vir como Deus, o que tu fez está feito. Quem é que vai questionar aquilo que Deus faz? Mas é interessante de que o perfil de Deus é algo que tende para o lado da justiça e não para o lado da injustiça. Mas o fato de sermos seres humanos desprovidos de 100% de compreensão e de entendimento, principalmente no tocante às coisas de Deus, a gente se precipita em falar, e na nossa precipitação, na maioria das vezes, somos infelizes. É claro que se formos pessoa prudente, vamos glorificar a Deus em qualquer situação, é o melhor que você tem a fazer. Você só vai cair no erro na medida com que você crucifica, na medida com que você exalta a Deus e crucifica aquele pelo qual passa pelo processo, e você, pela sua falta de conhecimento, não compreende o motivo que levou aquele indivíduo para passar por aquele determinado processo pelo qual foge
da sua maneira completa de raciocinar, de entender o que de fato está acontecendo. É evidente, é lógico, é óbvio, de que por uma briga ocasional de dois indivíduos aqui na Terra, Deus por sua vez não vai interferir, porque tem coisas mais importantes para ele fazer. Mas mediante um desafio que por sua vez também excede o nosso entendimento, Deus por sua vez é obrigado a tomar determinadas atitudes que fogem à nossa compreensão, à nossa forma lógica de tentar entender. E é claro de que a falta de conhecimento faz com que o indivíduo ele acaba falando o que não deveria falar, por entender da maneira que não era para ele entender. Porque na grande realidade, irmãos, o que nos faz próximo e íntimo de Deus é aceitar o que ele faz e não questionar o que ele está fazendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas é interessante de que Deus é tão justo, mas tão justo, que quando o homem olha para si, olha para frente, olha para cima, olha para baixo e não entende nada do que está acontecendo, a hora de falar é dele. Mas quando chegar a voz de Deus, sai de baixo. Vai trovejar, vai relampear, vai haver calafrio e Deus vai te fazer uma pergunta. Tu acha que sabe muita coisa? Então agora você vai me fazer entender, porque eu vou te perguntar e tu vai me responder. Onde é que tu estava quando eu fiz a terra, estabeleci os cordéis e fiz o firmamento? Diga-me se é que sabe e faça-me entender. Naquele exato momento, por intermédio daquelas perguntas, embora sendo poucas, curtas e abreviadas, o homem por sua vez não tinha como responder. Por quê? Quem é que vai responder, Deus? Ainda que a pergunta seja simples, assim como o próprio profeta Ezequiel sendo levado a um vale de ossos secos, vendo um cenário completamente absurdo de ossos espalhados por todo o vale, e a pergunta mais ou menos comparada a essa: Ezequiel, porventura esses ossos podem viver? Diante da circunstância daquilo que está vendo, a falta de fé, mesmo sabendo o autor da pergunta, que por sua vez é Deus, que pode fazer o osso virar carne, pode fazer a carne vir a vida, certamente, mediante ao cenário que está apresentando diante dos seus olhos, a resposta não vem no estalo. Vem através da dúvida, através da falta de fé. E talvez simplesmente pelo fato de você talvez querer agradar a Deus, mesmo não acreditando na falta de intimidade que há do indivíduo para com Deus, porque na grande realidade, irmãos, Deus não olha para aquilo que você está falando, Ele olha para aquilo que está no seu coração, porque Ele disse para o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aí, isso é perigoso. E Ezequiel olha para os ossos, leva em consideração o autor da pergunta. É claro, Senhor Jeová, tu sabes. A resposta da nossa vida, ela é relativa, varia de pessoa para pessoa e de grau de intimidade que a gente estabelece com Deus. E é interessante de que Deus, quando nos coloca numa encruzilhada da vida, Ele tira de nós aquilo que é puro e que é verdadeiro. Não adianta você maquiar a sua aparência espiritual e tentar se apresentar a Deus como um indivíduo que acabou de descer do monte, porque a Deus você não vai conseguir convencer com a sua postura daquele que é crente, porque o verdadeiro cristão, ele exala de dentro para fora e não de fora para dentro. Então Jó, mediante aquele projeto, aquela trajetória da sua vida, no momento final, depois dele ouvir Deus falar, ele para. Aí ele para, ele fica refletindo. Na medida com que ele vem refletir, acaba o tempo da prova e as coisas começam a voltar para o lugar, e ele vê que realmente tudo o que ele tinha provocava medo. Ele tinha 10 filhos, mas todos os dias ele acordava e oferecia para cada filho 10 sacrifícios, achando que com o sacrifício ele podia passar a mão por cima da cabeça, massagear o ego dos seus filhos, que estavam no pecado, mas ele, como um justo, estava intercedendo. Nem sempre é assim que acontece, irmão. Deus, ele não compactua com o erro. Ele não está atrelado
ligado àquilo que é errado, muito pelo contrário, mas ele tem os seus meios para fazer com que as coisas cheguem no lugar, de uma forma com que, se houver sofrimento, é para que daqui a um tempo, aquele sofrimento, ele venha se tornar em algo que, por sua vez, você olha e diga que valeu a pena. É interessante que as coisas, às vezes, é tão rápido, que você não tem nem tempo de deixar de chorar para começar a sorrir. As lágrimas que estavam descendo, elas são obrigadas a se converter em lágrimas de tristeza para lágrimas de alegria, porque não deu tempo. É como aquele filho que estava morto, indo em direção ao cemitério, mas Jesus cruzou o caminho, uma multidão de pessoas tristes, representando a morte, chorando, caminhando pela cidade, estava simplesmente do lado e na frente daquele esquife, e diante daquela multidão na frente, uma multidão que seguia Jesus, que representava a alegria, representava a satisfação e o reino de Deus. Foi uma coisa tão rápido, mas tão rápido, que a mulher não teve tempo de parar de chorar, para viver da promessa, de esperança de que alguma coisa de bom vai acontecer, não vai ficar por aí, não. Ela não teve nem tempo de receber uma profecia que o quadro da sua história mudaria. Foi uma coisa tão ocasional, repentina, e de repente, onde Jesus disse para ela e falou: mulher, não chora. Naquele exato momento, ele toca no caixão, aquilo que estava morto passa a estar vivo, e é certamente que não dava tempo de pegar o lenço, enxugar as lágrimas e mudar a aparência daquela que estava chorando para aquela que estava rindo, porque é assim que Deus faz. Eita glória! Eita Deus! Ele faz a situação se viabilizar da noite para o dia ou do dia para a noite. Ele faz com que a água vire vinho ou vinho vira água. Ele faz com que a tristeza solta de alegria e a alegria fica triste. Ele faz com que a doença fica curada e a curada fica, e a cura fica doente, porque Jesus muda o cenário. Mas o interessante é que falar de Jesus, falar de Deus, principalmente para mim, numa situação e num ambiente pelo qual a gente vive, certamente, por mais que a gente queira se esforçar em tentar entender, é meio complexo. Certamente resultaria em precipitações, porque Deus é aquele que Ele não te leva só para o lado da felicidade, se quando na grande realidade você precisa atravessar um outro caminho. Ele não vai te poupar, porque para Deus o que é importante é salvar a tua alma, e não é te dando um carro que Ele vai conseguir te salvar, não é te dando uma conta no banco que Ele vai conseguir salvar a tua vida, não é de repente te dando aquela menina ou aquele jovem que você pediu a Deus que Ele vai conseguir salvar a tua vida. Não. O meio que Deus trabalhar é o meio com que a nossa alma venha a ser remida através do sangue do Cordeiro. Mas Ele se preocupa, sim. E no tocante ao milagre, é algo que está relacionado dentro da sua necessidade momentânea e casual, porque Deus cuida de você hoje, amanhã é outro dia. Entra o cuidar de Deus também na sua vida, até porque, pelo fato de sermos seres humanos, se Ele já te dá a compra de hoje até amanhã, Ele sabe que você vai deixar o arroz fora da geladeira e vai estragar. Ele sabe que você vai deixar o feijão fora da geladeira e vai dar bicho. Ele sabe que você vai deixar o queijo no armário, o gato vai lá e vai comer. Eu tive essa experiência, não que eu comprei queijo, a situação ainda não deu. Meu filho comprou mortadela, ele falou: pai, me dá dinheiro para comprar pão. Eu falei: tá, estou sem dinheiro, pega o cartão da tua avó aqui, vai lá e compra. Aí compra quanto? Tinha alguns pessoal em casa lá que havia dormido lá. Eu falei: bom, compra R$6 de pão e 200 gramas de mortadela. Eu não sou muito fã de mortadela, prefiro pão com manteiga. E de repente ele botou lá, está comendo lá. O que aconteceu com ele? Cadê tá não? Infelizmente ele deu mole, o gato foi lá comer a mortadela toda. Não, sem contar o dia que ele comeu o bife, levei 1 ano para comprar 1 quilo de bife. Não foi nem eu que comprei, foi minha esposa, comprou escondido de mim, pegou dinheiro que não era para pegar, falou assim: hoje eu vou comer o bife. Não estava nem em casa, ela comprou o bife. Quando ela deu mole com o bife, ela foi lá e comeu o bife todo. Eu falei: agora vai comer ovo. Então, é um ato meio que comparativo, porque a gente se preocupa com o dia de amanhã e se esquece do dia de hoje, sabendo que se Deus cuida das aves do campo,
Ele não vai cuidar de nós. Mas o problema, irmãos, é que o grau de intimidade faz com que a nossa fé entre em destaque e faz a gente viver o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. O dia de hoje Deus proveu. Quando perguntaram para Jesus acerca do imposto, Jesus falou assim: olha, pega o peixe, pega o dinheiro que está na boca dele e paga o imposto a César. Hoje, mas é amanhã. Amanhã, se tiver que pegar outro peixe, a gente pega outro peixe. Ou se tiver que fazer outro milagre, a gente faz outro milagre. Isso, irmãos, é coisa cotidiana, é algo que está acontecendo constantemente. Vai acontecer de acordo com a sua necessidade, mas não de acordo com a sua vaidade, com os seus caprichos e com os seus desígnios, porque Deus não está aqui para cumprir os seus caprichos, Deus não está aqui para cumprir a sua vaidade, Ele está aqui para fazer você certamente se encaixar dentro da vontade dEle, para que haja um grau de intimidade entre você com Ele, e a fé venha florescer, e você venha entender que você é uma propriedade peculiar e exclusiva de Cristo, e que está a trabalho dele, a serviço dele, porque na maioria das vezes você abre a sua boca e a primeira coisa que você fala, quando você vai orar, é Senhor, meu Deus e meu Pai. Você sabe o peso da palavra Senhor? A palavra Senhor, irmãos, é algo que está acima da nossa vontade, e nós, se estamos reconhecendo alguém como Senhor, é porque nós somos servos, e se nós somos servos, nós não temos vontade, nós viremos segundo a vontade do nosso Senhor. Aleluia. Glória, glória. Mas a gente falar é uma coisa e viver de acordo com o que a gente fala é outra. Porque Deus, Ele supre todas. Eu lembro de que quando Jesus havia atravessado o mar, depois de muito tempo, pregando e fazendo milagres, um dos seus discípulos chegou: mestre, está chegando a noite, a gente tem que despedir essa grande multidão, mas o que me preocupa é que essa multidão está com fome e nós não temos o que dar para a multidão. E é claro que naquelas observâncias ele viu que chegou um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, olha só, a Bíblia diz que Jesus colocou eles de maneira agrupada e deu graças, partiu aqueles pães, os peixes, e começou a distribuir para todos eles. Mais de 5.000 homens se alimentaram com 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom para você? Tá bom ou não tá? Se tá bom, diz amém. Já estaria bom, né? Mas para sua surpresa ainda sobrou 12 cestos de alimentação ainda. Não foi simplesmente, somente a multiplicação que Jesus fez. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Como poderia ser isso? É interessante de que a gente no nosso álibi da perfeição, de ser perfeito, a gente procura exalar uma extremidade de conhecimento tão interessante que a ideia aqui, na maioria das vezes, não é simplesmente mostrar quem está por trás de nós. Vamos capacitando. É tentar, de uma forma sutil, exalar alguma coisa, algum hálito do nosso conhecimento. Mas é interessante de que chegaram até João, não na intenção de o exaltar, mas mediante ao que eles faziam, a autoridade que ele tinha, perguntaram se por um acaso ele era Jesus a quem eles estavam esperando. E é interessante que a resposta foi essa: não, de maneira nenhuma, eu não sou digno sequer de desatar as suas alparcas, porque necessário é que ele cresça e eu diminua. É assim que as coisas acontecem. E a gente tem essa dificuldade de colocar Jesus no seu lugar, nas nossas vidas, e nos colocar no nosso lugar. Nós não somos nada.
Esse é o nosso lugar. E o lugar de Jesus? Ele é tudo. Partindo desses princípios, a gente vai observar o seguinte, de que a visão espiritual vai se abrir e as coisas espirituais vão passar a acontecer. O reconhecimento pelas coisas que Deus faz, ele vem mediante a visão espiritual. Porque carne é carne, mas espírito é espírito. E às vezes a gente demora para reconhecer o que está patente. Eu lembro de que quando Jesus estava na cruz, ele estava já prestes a sucumbir. Mas de repente, o sol, sabendo quem é que estava ali, não deu a sua claridade. A morte, sabendo quem estava ali, não foi ao seu encontro. A terra, sabendo quem estava ali, sofreu um grande terremoto. Não somente isso, na medida com que as gotas do seu sangue caíam, a terra reverenciava, abria sua garganta para receber a gota daquele sangue e devolvia a vida a todos os mortos que estavam naquela localidade, em ato de reverência e de reconhecimento que quem está ali era o autor da vida, o Filho de Deus. E a partir do momento em que o nosso conhecimento se abre para reconhecer de que nós, nas condições de servos, já está muito bom, até porque nós estamos a um passo para deixar de ser servo, para ser amigo. Sim, porque o próprio Senhor falou. Ele estava andando com um discípulo, de repente ele para e fala assim: olha, quer saber? Eu não vou chamar mais de servo. Mas por quê? Porque o servo não sabe nada sobre o seu Senhor. Vocês sabem tudo sobre mim. Então, a partir de agora, vocês não são mais meus servos. Vocês são meus amigos. Graças a Deus. Os amigos de Jesus, levanta a mão. Jesus tem pouco amigo aqui. Ah, não, os irmãos demoram para levantar a mão. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.